Quem é sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, já pôde sentir, a sua alma já pôde ser contagiada pelo poder, pelo fogo do Espírito Santo. Isaías capítulo 6 e o versículo 8. Então, ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi: eis-me aqui. Repita comigo toda a igreja num só coro: eis-me aqui. Mais forte. Louvado seja Deus. Pode se assentar. O texto que acabamos de ler vai falar a respeito do profeta Isaías, um dos profetas maiores, conhecido também como profeta messiânico. Mas por que profeta messiânico? Porque foi o que mais profetizou a respeito do Messias, do Adonai, do Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele é chamado de profeta messiânico, porque foi o mais que profetizou a respeito do Messias. Eu lendo esse texto, o Senhor, ele colocar uma palavra no meu coração. E eu quero fazer base nesse texto com um tema: chamados para um propósito. Ou seja, chamado para um propósito. Qual o propósito de Deus na tua vida aqui nessa noite? Talvez você para analisar, talvez você tenha questionado com Deus. Qual o propósito de Deus na tua vida? Será que você parou para analisar sobre o propósito de Deus na tua vida? O que realmente Deus ele requer de você? Hoje estamos aqui falando no culto de missões, no culto missionário. Hoje nós temos essa oportunidade de ministrar com o microfone. Hoje nós temos a oportunidade de sentar nos bancos como esse. Mas os missionários que estão do outro lado da América não tem esse conforto que eu e você tem. Shaichou Nagaba Soyandarai. Mas louvado seja o nome santo e bendito que nós temos essa oportunidade, nós temos esse privilégio. Muitas das vezes nós temos um chamado. Talvez muitos tenham chamado para pregar, para cantar, para louvar. Mas poucos têm o chamado para missões. Porque a obra missionária não é uma obra muito fácil, é uma obra muito árdua. É uma obra muito difícil. É onde ali os missionários, ele vai gemer, ele vai chorar por almas. Aqui ainda eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus. Aqui nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus. Mas em alguns países não tem a oportunidade e não pode falar. Eles é proibido de falar do amor de Deus. Eles são proibidos de falar e de pregar o Evangelho. Então Deus Todo-Poderoso, o Adonai, Ele está nos dando oportunidade nessa noite para eu e você, aleluia, clamar e exaltar e ir pregar o Evangelho a toda criatura. Mas quando eu olho o texto, a chamada do profeta Jeremias, ele era filho de Amós. Amós, aleluia, ele era ali daquela cidade de Judá. Amós, quando o pai de Jeremias ali, ele morre, automaticamente Jeremias, ele continua seguindo os passos dele. Mas Amós, a Bíblia aqui ela vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias. Quem que foi Uzias? Segundo alguns historiadores, alguns comentaristas, vai dizer que o rei Uzias, ele foi um excelente rei ali na terra de Judá.
Ele foi um rei muito bom. Ele fizera ali muitas coisas para o povo judeu, para o povo de Judá. Mas aí a Bíblia, ela vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías ali, ele tendo essa visão, ele mesmo ali, ele vai verbalizar, ele vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias. O ano aqui fala de um tempo. Esse ano aqui fala de um tempo. Mas Isaías ali, ele vai profetizar, ele vai verbalizar, que no ano em que morreu o rei Uzias, ele vai dizer mais, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Então o profeta Isaías, ele vai ter uma intimidade com Deus somente no capítulo 6. Porque do capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 5, o profeta Isaías, ele ainda não tinha uma experiência peculiar, uma experiência com Deus. Mas no capítulo 6, Deus, ele vai mostrar a sua grandeza para o profeta Isaías. O nome Isaías significa, o Senhor é salvação. Apesar de você ser salvo aqui nessa noite, mas o Senhor está salvando alguém da tua família aqui nessa noite. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Chamai, chokou, nagabassou. A temperatura já está esquentando. Shai, chowei, yamanai. Rai, chokou, nagabassuyamdarai. Então o profeta Jeremias, ele profetiza. Ele é chamado de profeta messiânico. Por quê? Porque ele profetiza o nascimento de Cristo, o nascimento do nosso mestre. Ele profetiza também, aleluia, a ressurreição e o ministério de Cristo. Por isso que ele é chamado de profeta messiânico. E o profeta Isaías, ele vai pregar o quê? A mensagem de Deus ao povo de Judá, a um povo idólatra, a um povo a qual vivia ali no pecado, um povo a qual ali não queria ouvir a voz de Deus, mas Deus ainda, ele levanta os verdadeiros remanescentes. A palavra remanescente é aquele que fica, é ainda aquele que resta. Eu creio que aqui nessa noite ainda tem remanescente de Deus que ainda prega a verdade, porque a palavra vai dizer, eu, Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Perceba, e eu abro um parênteses que talvez, provavelmente, Isaías, ele estava dizendo que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O povo de Judá, aleluia, tinha que ouvir essa verdade. Chamai, chokou, nagabassou, chamado para um propósito. A Bíblia vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, aleluia, o Senhor, Isaías, ele vai verbalizar, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, aleluia, e as suas vestes, aleluia, ou seja, a aba das suas vestes enchia todo o templo. A aba aqui no original era a ponta do vertido, ou seja, a ola do vertido do Deus Todo-Poderoso. Perceba que Isaías, ele não viu a face do mestre. Isaías, ele só pôde contemplar as pontas dos vestidos, ou a ponta da orla da veste do mestre. E a Bíblia vai dizer que ali o Deus Todo-Poderoso, ele enche o templo da sua glória, e automaticamente quando ele enche o templo, aleluia, da sua glória, Shaichou, Nagabassuyamdarai, e acima daquele trono, aleluia, acima, a palavra no português aqui acima é porque está acima, e no original aqui quer dizer que ele estava ao lado, e serafins,
Meu Jesus da glória. Chamai, chocou, nagabaço e andarai. Acima dele estava serafins. Cada um. Chamai, chocou. Em cima do trono, o profeta Isaías, ele viu serafins. Serafins aqui no original quer dizer seres que ardem em fogo, ou ardendo em fogo. Chamai, Chowei, Yamanai. Então há 4 dimensões angelicais. Há 4 dimensões angelicais. A primeira dimensão é chamada de anjo. Shaichowei, Nagabasu e Andarai. Meu Deus. A primeira dimensão é chamada de anjo. E esse anjo, ele tem o nome Gabriel. Chamai, Chou, Nagabassou. Gabriel significa valente de Deus. E a segunda dimensão é arcanjo, conhecido por nome de Miguel. Miguel, ou no original quer dizer Micael. Shai, Chowei, Nagabassou. Que quer dizer guardião do povo de Israel. Irmãos, então há 4 dimensões angelicais. A primeira dimensão é anjo. A segunda dimensão é arcanjo. E a terceira dimensão é querubins. Querubins é ardendo, ou seja, anjos que ardem em fogo. Querubins. E a palavra querubim, se você olhar lá no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel, ele vai ter a visão de um anjo, de um serafim, de um querubim. Então Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele vai ter uma visão de um querubim. E a Bíblia vai dizer que esse querubins, ele tinha 4 rostos. Chamai, chocou, nagabassou. Meu Deus. Shai, chou, nagabassou. Esse anjo, ele tinha 4 rostos. Está no livro de Ezequiel. E segundo a cultura judaica vai dizer que no rosto desse querubim tem no formato de uma catraca. Quando o querubim olhava para um lado, era como se fosse no formato do rosto de uma águia. Quando o serafim, ele olhava para o outro lado, era como se fosse um formato de um touro. E quando esse querubins, ele vai olhar para o outro lado, a face dele, ela é de um formato de um homem. Remicantiacai, remianabassou. E quando ele vai olhar para o lado leste, ele vai ter ou vai ver uma visão do rosto de águia. Então Deus, ele deu para o profeta Isaías uma visão maior de que a de Ezequiel. Porque a visão de Isaías foi visão de serafins. Serafins aqui é a 4ª dimensão angelicais. Meu Deus. Se aparecesse um anjo aqui nessa noite, Haichou e Mianagá, será que você tinha coragem de olhar para ele?
Meu Deus. Rei Chou Nagabaço e Andarai. E quando o profeta Isaías ali, ele vai ter essa visão, que acima dele estava ali, que acima daquele trono estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Cada um daqueles serafins tinha 6 asas. 2 cobriam o seu rosto. Shaichou Nagabaço e Andarai. 2 cobriam os seus pés. E com 2 ali eles voavam. Creio eu ali que ele voava ao redor daquele trono. E eles começavam a bradar e a dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória. Em outras palavras, ele estava dizendo: Kadosh, 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 Kadosh. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus, ele está contemplando santidade aqui nessa noite. Meu Deus, toda a terra estava cheia da sua glória. E a Bíblia, ela vai dizer mais, que quando aqueles serafins eles clamavam, era como o som de uma voz. Aleluia. E aquelas vozes, ela soava tanto, ela era como um eco, que a Bíblia vai dizer que os umbrais da porta se moviam. Os umbrais das portas se locomoviam. Meu Deus, porque é a presença que faz a diferença. É a presença que faz a diferença. Você só está aqui nessa noite por causa da presença. Você só prega por causa da presença. Você só canta por causa da presença. Você só fala do amor de Deus por causa da presença. Você só ganha alma para Jesus por causa da presença. Aonde a presença está, há milagre, a cura. Eu vejo Deus movendo aqui nessa noite. Eu vejo Deus movendo aqui nessa noite. Eu vejo Deus trabalhando em favor de alguém aqui nessa noite. Eu vejo Deus chamando alguém para um propósito aqui nessa noite. Eu vejo Deus chamando alguém para um propósito aqui nessa noite. Porque você tem negligenciado a obra de Deus. Porque você tem parado de fazer a obra de Deus. Porque você tem temido de fazer a obra de Deus. Porque tem parado de profetizar. Porque você tem parado de profetizar. Mas o profeta Isaías, ele foi chamado para um propósito. E qual foi o propósito do profeta Isaías? Chamai, Tiokou, Nagabaço e Andarai. E quando ali o profeta Isaías, ele tem aquela visão, que Deus ali começa a mostrar tudo para o profeta Isaías. Parece que eu vejo cada visão que Deus ali mostrava para o profeta Isaías ali, ele começava a sentir verdadeiramente Deus ali perto dele. Ele ali verdadeiramente sentindo a chamada, sentindo a chama por alma. Eu abro um parênteses para dizer para você aqui nessa noite. Deus, ele te chamou para um propósito. Shaichou Nagabaço e Andarai. E quando o profeta Isaías, ele vai ter aquela visão, creio eu que o profeta, ele olha para um lado daquele templo e vê as portas se mexendo. E começa a ver as portas daquele templo movendo de um lado para o outro.
Aleluia. Cada vez que aquela porta se movia, o templo se enchia de fumaça. A fumaça ali nada mais, nada era de que a presença do próprio Deus. Quando falamos ali da presença do próprio Deus, falamos da teofania. É o próprio Deus se apresentando para o profeta Isaías. Shaichou Nagaba Soyam. Talvez Deus já falou com você. Talvez Deus já te deu visão. Talvez Deus já te mostrou. Talvez Deus já tenha te capacitado. Mas ainda você está com medo. Mas a Bíblia vai dizer: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu quero te mostrar coisas grandes. Eu quero te mostrar coisas firmes. Eu quero te mostrar coisas ocultas. Deus, nesses últimos dias, Ele quer mostrar coisas ocultas para a igreja. Deus, Ele quer mostrar coisas ocultas para a igreja. Shaichou Nagaba. Remiai Chokou Nagabasu. E a Bíblia vai dizer que quando o templo ele enche de fumaça, o profeta Jeremias ele vai gritar. Meu Deus. Parece que eu vejo o profeta Isaías gritando. Meu Deus. Ai de mim. Que vou perecendo. Deus já tinha mostrado para o profeta Isaías. Mas ele vai verbalizar. Ai de mim que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei do Rei e Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O próprio Isaías está dizendo: ninguém me falou. Ninguém me diz. Eu vi o Senhor assentado em alto e sublime trono. Meu Deus. É o próprio Isaías dizendo que ele mesmo viu. Mas o tremor, o medo, entrou no coração de Isaías. Que ele vai verbalizar e vai dizer: ai de mim. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não posso, eu não sou, eu não consigo. Meu Deus. Parece que eu vejo Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: eu quero te usar, eu quero trabalhar na tua vida, eu quero cumprir a promessa na tua vida. Mas parece que você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Deus, Ele quer te usar nessa noite. Meu Deus. Meu Deus, já vi um glória ali, Shai. Rei Chou Nagaba. Ai de mim, que sou um homem. Meu Deus. Em outra tradução ele está dizendo: ai de mim, estou perdido. Pois eu sou um homem de lábio impuro. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Meu Deus. Logo um dos daqueles serafins. Quando ele tem a visão dos serafins, a Bíblia vai dizer que um daqueles serafins, e você só vai ouvir na Bíblia Sagrada a palavra serafins só uma vez. Só uma vez você vai ver o nome serafins.
E logo eu vi, meu Deus, um dos serafins, ele voava. Mas ele voava com o quê? Meu Deus. Ele chega até o profeta Isaías, trazendo na mão, ou seja, num atenaz, ou seja, num tenaz. Tenaz é uma ferramenta a qual que você pode manusear coisa quente, mas é coisa muito quente. E a Bíblia vai dizer que o serafim, ele pega aquela tenaz, chega até o profeta Isaías, passa nos lábios do profeta Isaías. Por que ele fez isso? Porque o profeta Isaías tinha verbalizado que ele era homem de lábios impuros. E a partir daquele momento, o serafim estava purificando, estava limpando. Meu Deus. Parece que eu vejo Deus limpando toda a tristeza da tua alma, toda a tristeza do teu ser. Parece que eu vejo Deus aqui nessa noite dizendo para alguém: eu limpo a tua tristeza, eu limpo o teu pecado. Aleluia, eu seguro na tua mão e te digo: não temas. A igreja coloca de pé. Chamai chokou nagabaço e andarai. Remai chokou lanaga. Mas como ele tocou a minha boca e disse: veja isso. Aleluia. Automaticamente os pecados de Isaías foi removido. Ou foi limpado todo o pecado de Isaías. Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar na tua vida que você não será mais um. Deus, ele te chamou para um propósito. Essa jovem aí que está do lado da Ana Paula, Deus, ele te chamou, a filha da Ana Paula. Deus, ele te chamou para um propósito. Jaichou nagabaço e andarai. Remiai chokou. Deus, ele te chamou para um propósito. E o propósito que ele te chamou, você já sabe qual que é. Porque ele já acendeu a chama no teu coração. Ele já acendeu a chama na tua alma. E como prova que Deus, ele fala contigo nessa noite, grandes coisas ele vai fazer dentro da tua casa por esses dias. Tem alguém aqui nessa noite para reconciliar? Tem alguém aqui nessa noite que não é evangélico? Tem alguém aqui nessa noite que não é evangélico, que quer se reconciliar? Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que já se viu a Jesus e afastou do caminho do Senhor? Esse é o momento. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu preciso orar por você. Você que saiu dos caminhos do Senhor. Talvez você está vindo na igreja, mas você não fez o compromisso. Porque é através do compromisso que Deus, ele vai mudar a tua história. Se tem alguém, sai do teu lugar, que eu quero orar por você. Raichou Nagabá. Senhor Deus e Pai, eu ministrei a tua palavra aqui nessa noite, ó Deus. Senhor, assim como o Senhor fizera na vida do profeta Isaías, faça também, ó Deus, na vida da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, faz um milagre, Senhor.
Tem alguém aqui nessa noite, ó Deus, que necessita, Pai, de uma cura, de um milagre. Vai de encontro dela agora, Jesus. Meu Deus, e nesse momento, Senhor, eu oro. Raichou Nagabá. Que mistério é esse, Jesus? Meu Deus do céu. Raichou Nagabá. Shai Heyo Nekan. Deus está curando alguém aqui nessa noite. Sheio Amai Ketiminaka. Rei Kimia Nagaba. Deus está curando o crente aqui nessa noite. Você que entrou aqui nessa noite com uma dor. Você que entrou aqui nessa noite com uma dor. Você vai sair daqui sem essa dor. Ei, Timi, Remiai, Kamia, Nagabassou. Ai, que me chorrei, Nagabassou. Meu Jesus. Livramento, livramento e livramento. Livramento, livramento e livramento. Tem alguém aqui nessa noite que não era para estar aqui. Já era para estar morto ou morta. Você sentiu uma dor tão forte, tão forte. Você ia ter um infarto. Time que me arrapa canagapa sou eu. Essa dor iria te matar. Você só não morreu porque Deus ele te chamou por um propósito. Deus ele te chamou para um propósito. Mas alguém aqui que está aqui nessa noite teve uma dor no peito muito forte. E essa dor vinha acompanhada de um infarto. Você iria morrer. Meu Jesus da glória. Deus, ele me diz: meu Jesus da glória, meu Jesus da glória.